A TV Serra apresenta Entrevista do Dia, o espaço diário do telejornalismo. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. Amigos da TV Serra, quero saudá-los. Olá, tudo bem? É muito bom, a gente passa a ficar juntos a partir de agora aqui na nossa TV. É a minha, é a tua, é a nossa TV, a TV da comunidade de Farroupilha. Nossa gente se vê por aqui. A entrevista do dia começa com o patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes, na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Então agende a tua consulta, 54 3698 1103, e também da CSG Pedágio Eletrônico. Qual é a tua forma preferida para pagar o pedágio eletrônico? Não sabe? Não tem problema. Acesse ali www.csg.com.br e veja o jeito, a maneira que mais combinar com você. Então, CSG Pedágio Eletrônico Free Flow e também a Odonto Top Hospital do Dente, nossos patrocinadores. A nossa entrevista do dia está aqui nos canais 26 e 526 da NET, claro, para toda a região cobertura Farroupilha, no Facebook da TV Serra Farroupilha, no canal do YouTube, no Instagram, também no nosso site www.tvserra.tv e ainda no aplicativo de celular da TV Serra Farroupilha. Em qualquer um você vai achar a nossa programação. Hoje a gente vai falar, vai abrir espaço novamente para a nossa Brigada Militar aqui de Farroupilha, 36º Batalhão de Polícia Militar, que tem a sua sede em Farroupilha e que tem Farroupilha como um dos seus municípios de abrangência. E a gente tem agora, nos primeiros 2 meses do ano, o primeiro bimestre, janeiro e fevereiro, os números caindo. A segurança pública atingindo cada vez mais números de primeiro mundo. Já estamos num patamar de primeiro mundo, mas enfim, números muito bons, muito bonitos, como a gente diria, na segurança pública. Claro que ainda existe algum que outro tipo de crime, também a gente não pode ter uma utopia de que vai ter zero, seria o nosso desejo, mas talvez é um pouco mais difícil de chegar ao traço zero. E a gente recebe aqui nos estúdios o subcomandante do 36 BPM, o Major Marcelo Gazana, a quem a gente quer cumprimentar e agradecer também pela presença. Major, bem-vindo. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem, Leandro? Tudo tranquilo? É uma satisfação estar falando contigo, com o público da TV Serra. E hoje, nessa oportunidade, nós viemos falar então um pouco sobre os resultados operacionais atingidos aqui no mês de fevereiro, aqui na cidade de Farroupilha, e também no primeiro bimestre, porque volta e meia a gente também tem que comparar, né? E se nós começarmos aqui uma análise, se não tiver aqui alguma orientação especial, gostaríamos já de iniciar sobre os indicadores de maior importância aqui para nós. Fique à vontade. Né? Que é o que realmente o pessoal quer saber. Então, Leandro, aqui nós vamos começar falando então sobre o homicídio. O homicídio aqui em Farroupilha, a gente já festeja como autoridade porque faz 6 meses que nós não temos um homicídio na cidade, certo? E isso é dados aqui, como tu falou, de primeiro mundo, sobretudo numa cidade de 70 mil habitantes, né? Se não 80 mil habitantes. Se não 80 mil habitantes. E dizer que no homicídio nós desenvolvemos operações permanentes para que esses números permaneçam baixos. O homicídio hoje, basicamente, Leandro, ele está relacionado ao crime organizado. O crime organizado ele é uma realidade do Brasil. Vamos dizer que o crime organizado talvez é o combustível para o homicídio, É o combustível para o homicídio. São pouquíssimos os crimes relacionados que não tenham relação com o crime organizado, com as facções.
Antigamente, na década de 50, a gente falava em máfia. Sim. Depois, na década de 80, nós passamos para gangues, lembra? Sim. Na década de 90, era quadrilhas. Quadrilha e agora facções. Facções e agora, modernamente, organizações criminosas. Né? A facção já estaria um pouco ultrapassado. Então, faz muito tempo que nós temos células de organizações criminosas aqui em todo o estado. E a gente fala que, hoje em dia, basta alguém ter a vontade de cometer crimes que logo se associa a uma facção, a uma organização criminosa já existente, que é muito maior do que Farroupilha, né? Ele vira representante, né? E tem toda a estrutura daquela organização criminosa para lhe dar o suporte para exercer a sua atividade. Então, nos últimos 6 meses, no quesito homicídio, -0. -0, com certeza, e nós ficamos muito felizes. E nós também achamos que a segunda causa de perda de vida, né, de homicídio, uma forma de homicídio, uma variação, é justamente o feminicídio. Sim. E o feminicídio, né, nós estamos há 2 anos e meio sem feminicídio na cidade de Farroupilha. 2 anos e meio também é motivo de festejo. E aí no feminicídio, nós falamos aqui justamente sobre as ações da Patrulha Maria da Penha, que nesse primeiro bimestre de 2026, nós tivemos um aumento de 221% em relação às visitas praticadas no mesmo período em 2025. A Patrulha Maria da Penha, ela tem uma atuação toda especial, em que policiais devidamente capacitados, eles visitam as vítimas regularmente. Atualmente nós temos 38 mulheres na cidade de Farroupilha acompanhadas pela Patrulha Maria da Penha. A Patrulha Maria da Penha, ela inicia seus trabalhos por determinação judicial. A Justiça entende que aquele é um caso de risco que deva ser acompanhado pela Brigada e devidamente informado das situações de risco pela Brigada à Justiça. Então é feito um trabalho especial, inclusive tem uma viatura especial, né, caracterizada para que todos saibam que, na verdade, aquela visita ela não é um atendimento de ocorrência comum, não é um indivíduo em surto psicótico, não, é a Patrulha Maria da Penha. O agressor, em especial, saiba que ela está ali, vizinhos saibam que ela está ali, familiares saibam que ela está ali, e ali ela recebe a devida orientação de como proceder e informa como é que está a situação de risco, em especial em relação ao agressor. É importante colocar 38 mulheres em Farroupilha, no momento, tem um acompanhamento da Patrulha Maria da Penha. O que significa isso? Não significa que tenham só essas mulheres, mas no momento, por determinação judicial, são estas 38 mulheres que aqui no município têm a visita regularmente, acredito que é uma vez por mês, né, da Patrulha Maria da Penha. Sim. Pode ser que tenha outras mulheres que também tenham um problema da questão da violência doméstica, mas estamos aqui focando com o acompanhamento da Patrulha Maria da Penha. Maria da Penha. Então, nessas visitas aqui, nós acabamos lavrando ao final certidões sobre tudo que nós vimos, constatamos, orientamos, para que o judiciário, então, faça o monitoramento. Mas voltando aqui, que eu acho que é bem importante, porque não é por acaso, Leandro, que esses 6 meses estão sem homicídio. Tem o nosso trabalho, tem o trabalho da Polícia Civil, tem o trabalho do Ministério Público, mas aqui, em relação a nós, em especial, a gente tem uma operação permanente que é chamada de cerco fechado, que é uma operação em que nós trabalhamos sobre as organizações criminosas, basicamente através de informações de inteligência sobre o que estão fazendo, quais são seus movimentos, o que pretendem delinquir, essa é a verdade, tá? Que tipo de crime pretendem fazer, certo, né? O modo de agir, os locais, os horários que eles estão pretendendo fazer. E aqui nós trabalhamos muito com a colaboração da comunidade, as informações. Temos os nossos meios tecnológicos também, temos as nossas doutrinas. E por conta dessa operação, nós conseguimos fazer a prisão esse mês de aproximadamente 20 pessoas, né? 20 pessoas, notadamente... Em fevereiro. Em fevereiro, exatamente. Sim. Nesse mês ali, que é o mês mais curto, né? do ano, mas 20 pessoas aqui, e nós aqui ressaltamos 10 pessoas por tráfico, porque o tráfico ele é o crime motor,
ele é o crime motor que sustenta a organização criminosa e quem enche os números, né, de homicídios é justamente as organizações criminosas. Então, tudo está relacionado ao tráfico, né? Então, nós fazemos aqui a operação sobre os bairros conflagrados aqui da cidade, que para nós aqui, desde a minha primeira passagem, há 12 anos atrás, 12 anos atrás, era e ainda é o industrial, né, o São José e o 1º de maio um pouco menos, mas também, né, fazemos. Mas é industrial, São José e 1º de maio. É a tríade que não mudou, né, talvez com menor atuação do que há 12 anos, mas ainda existe, né, ali é o nosso cerdo. Ali nós fizemos também ações próprias de abordagens, barreiras, identificações, né. Então, nós também temos aqui, que é a nossa segunda operação para combater o crime organizado, que é a Operação Proscriptus, em que nós fazemos um monitoramento das pessoas que entram e saem do sistema carcerário e temos as pessoas, então, os criminosos, os bandidos, os delinquentes, em que o judiciário já definiu que a convivência deles representa perigo à sociedade, que eles devem ser retirados. Então, a gente faz esse monitoramento. Lembrando que, então, esse mês, associando aqui as pessoas aos 20 presos que nós já comentamos, nós tivemos outros 5 por cumprimento de mandado, ou seja, pessoas que foram retiradas de circulação porque elas representam perigo ao convívio social. Certo. E aí me chama a atenção nós resolvemos um outro problema, que foi um cumprimento de mandado por um crime em Antônio Prado, que também pertence a nós. Né? Sim, nós tínhamos dentro da base, né? Está dentro dos nossos 6 municípios. Então, resolvemos aqui em Farroupilha um problema de Antônio Prado, certo? Retirando de circulação. E, então, comentar que não é por acaso que realmente estão reduzidos aqui os homicídios. O roubo de veículo aqui nós não tivemos esse mês. E o roubo de veículo aqui para nós, né, nos últimos 12 meses, para ter uma ideia, né, ele reduziu em 62%. 62%. E aí eu lembro aqui na minha primeira passagem, que nós chegamos a ter 92 crimes num ano de roubo a veículo, ou seja, assalto a uma armada com veículo, e o ano passado nós fechamos em 5, sendo que desse... Todo ano, né, 92 em um ano para 5 em outro. Sendo que desses 5, alguns nós tínhamos dúvida ao trabalho de inteligência sobre a procedência dos registros, certo? Porque o nosso primeiro trabalho de inteligência, as pessoas às vezes não conhecem que a nossa atividade é tão próxima. A nossa primeira atividade de inteligência é verificar a procedência das informações, porque nós temos uma parcela de ocorrências registradas de modo falso, comunicação, ocorrência... Os famosos trotes, né? Muitas pessoas têm motivos diversos para registrar falsamente ocorrência. Pode ser uma fraude ao seguro, sim. Fraude ao seguro existe aqui na Serra muito. Né? Cria uma situação para usufruir o seguro. E para quem, lavra falsa comunicação de crime, hoje está bem difícil, porque cada dia mais a gente tem recurso tecnológico em que a gente consegue cruzar as informações. Hoje nós temos as câmeras, né, com imagens, câmeras de vídeo monitoramento, e eu sempre brinco, Leandro, que é muito difícil eu cometer um crime em via pública e não ser filmado. É muito difícil. Porque às vezes eu não estou sendo filmado diretamente por ti, tá? Tu está sem celular, certo? E eu olho para casa, que olha, hoje tem muita casa com câmera, muita. Sim. Eu digo, não tem câmera aqui, mas a casa de trás tem, sabe, assim, e aí a gente faz o confronto das informações. Não tem na casa de trás, não tem no prédio, tem a câmera de monitoramento na rua. Exatamente, a câmera de monitoramento na rua. Pública. Olha, hoje a gente está um grande Big Brother, sem contar, nós temos que sempre falar, nós temos a câmera com a leitura de placas, que é fantástica, né? Poder de resolução muito grande. 23 espalhadas aqui no município. Então, eu digo assim, é difícil, sabe? É difícil, e aí quando a gente analisa, então, aquela ocorrência e vê que as informações, elas são inconsistentes.
Tá, enfim, eu falei toda essa fundamentação aqui para dizer o seguinte: tivemos apenas 5 ano passado e algumas ainda tivemos dúvidas, né, em relação a 5, então poderia ser até um número menor. Sim. Acho que, se eu não me engano, a gente tinha efetivamente 4 confirmadas, uma a gente estava tinha dúvida. Né? Aqui poderíamos continuar a noite inteira falando. E, enfim, roubo de estabelecimento comercial aqui não tivemos nenhum, tá? Também é um outro indicador que tem caído. Bom, zerou, né? O roubo de estabelecimento comercial até, no mês de março, até não sei se já não aconteceu. Nós estaríamos fechando um ano sem qualquer incidência. Realmente tivemos no mês de janeiro, no bairro São Francisco, um mercado que foi assaltado e que, durante a flagrância daquele crime violento, nós conseguimos frustrá-lo, né? Nós nos deparamos com os assaltantes e aí nós acabamos, então, prendendo um e neutralizando o outro, alvejamos, ele acabou morrendo, mas não foi levado nada porque nós conseguimos frustrar a ação. Então não é considerado. Não é, exatamente. Se for olhar assim, que realmente teve a perda, o prejuízo patrimonial seria 1 ano. Também é número europeu. Sim, né? sim, primeiro mundo. Primeiro mundo. O roubo à residência, né, também não tivemos esse mês. Lembrando que os últimos 2 aqui na mesma esteira tivemos em janeiro ali no Caravaggio. Sim. E depois tivemos em outubro na linha Julieta. E também, ali quando nós tivemos no Caravaggio, o que aconteceu? Prendemos 2 e acabamos ceifando 1 num confronto, né, no flagrante delito. Ali na Capela de Todos os Santos. Isso, na Capela de Todos os Santos. E em outubro, na linha Julieta, nós também acabamos ceifando 2 no confronto, enquanto surpreendemos eles em flagrante. Então, veja bem, mais de ano também sem o roubo à residência concreto e mais rápidas respostas. Olha, quantas aqui a gente brincando, conversamos aqui, quantos crimes violentos que nós tivemos, os poucos que tivemos, porque são singulares, nós conseguimos surpreender em flagrante todos, acabando prendendo alguns e outros que se opuseram e investiram contra nós, acabaram, né, sendo neutralizados e vindo a falecer. Então, outro indicador europeu, o furto de veículo, nós tivemos 2 aqui na cidade, esse mês de fevereiro. Qual é a característica? É há muito tempo que nós temos essa característica aqui na cidade. O furto de veículo, normalmente, via de regra, ele é sobre carros antigos, carros da década de 90, que eles não têm o devido sistema de proteção. O sistema dele de segurança, ele é incompatível com os conceitos atuais de crime, certo, com conhecimento. Nós temos ali um sargento, e eu brinco, até falo sempre o nome dele, dou o exemplo, o sargento Marcelo, ele tem um Gol 92, tá? E ele esqueceu, esse tempo ele estava no quartel na minha frente, nós chegamos juntos, e ele esqueceu a chave. E eis que eu vi ele com um garfo da cozinha ali, abrindo o carro, entortou os dentes, ligou o carro e saiu. E eu brinquei com ele, pô, cara, tu estragou um garfo da nossa cozinha, né? Então, pra gente, eu tô falando esse exemplo que ele é verdadeiro, sim, que ele ilustra muito o que era o sistema de segurança na década de 90. Muito vulnerável. Muito, né, vulnerável, muito, que hoje ele torna incompatível aqui com os novos padrões. Sim. Então, se nós olharmos basicamente aqui sobre os principais indicadores de segurança pública, aqueles que causam impacto social, nós estamos aqui com números europeus, certo? O que nos traz muita felicidade e muita segurança. E é importante, Leandro, a gente reiteradamente fazer esses encontros para justamente reforçar a sensação de segurança, né? Que o cidadão também tem a sua parte, hein? O cidadão também tem a sua parte, né? Concordo, porque eu sempre digo a segurança real, que é o que a gente também está falando aqui, é aquela segurança que os números nos indicam. Mas a sensação de segurança é aquela percepção que eu tenho, que às vezes ela pode não coincidir com os números. Os números podem estar lá embaixo e eu tenho uma sensação de insegurança elevada, porque eu ouço essa ou aquela notícia, ou eu até desconheço que os números estão lá embaixo, né? Então, para nós é muito importante, reiteradamente aqui, fazer esses encontros e divulgar aqui esses bons números que nós temos colhidos. Aqui, em relação ao próprio agente, é sempre bom lembrar que não é o fato da gente dispor de uma polícia militar no município, todos os municípios dispõem, que eu não vou ter a minha própria proteção, em especial sobre o meu patrimônio.
Ou seja, não é porque existe polícia militar que eu não tenho que trancar a porta da TV Serra, que eu não tenho que trabalhar porque na sociedade moderna hoje não tem que estruturar, de repente, com um gradil, no caso de uma casa, né, uma porta enrobustecida na entrada de um edifício. Sistema de monitoramento. Sistema de monitoramento, porque, na verdade, a criminalidade hoje, e eu acho que pegou muito bem ali, Leandro, no início, é utópico, em todos os locais existem, né? Se nós formos aos Estados Unidos tem criminalidade, se nós formos à Europa tem criminalidade. Lembrando que a vigilância privada e exclusiva, ela não existe nem na Europa, nem nos Estados Unidos. A gente opera por blocos, né? A segurança, o policiamento que a brigada faz, as demais polícias militares fazem, ela é por bloco de população. Não é a TV Serra, nunca, em hipótese algum lugar nenhum do mundo, vai ter uma viatura 24 horas na frente da TV Serra. Não existe. De modo que ela também tem que se proteger. O que ela vai fazer é participar de um conjunto, um bloco de policiamento. Com certeza. Eu vou pedir licença ao Major Marcelo Gazano, vamos fazer o nosso intervalo. Na volta a gente retoma, então tem a segunda parte da nossa entrevista, mas números muito bons. Isso significa que a gente não deve esmorecer, a gente tem que continuar, é um conjunto, é toda a dedicação da Brigada Militar, do efetivo, do setor de inteligência, do setor administrativo, tem o envolvimento da Polícia Civil muito grande, tem o envolvimento do Poder Judiciário, da Polícia Rodoviária Estadual, do Poder Público também, de uma forma ou de outra, e da comunidade também. Então é cada um fazendo a sua parte, cada um fazendo a sua parte. É aquele ditado, a gente não vai entregar o ouro para o bandido, né? Eu, Leandro, não posso deixar no meu carro, no banco do meu carro, 3 notas de R$100 à vista. É claro que alguém vai passar, vai querer pegar, não tem dúvida disso, né? Então, por isso que nós, cidadãos, também temos que incorporar rotinas de segurança. Nós temos a nossa parte. A brigada é um quebra-cabeça, cada um faz a sua parte. A gente volta depois do intervalo. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Outra área de atuação do Grupo Bigfer são as embalagens plásticas. Identificamos uma demanda do mercado por esse tipo de produto e resolvemos também colocar nossa competência e capacidade de trabalho para oferecer alternativas criativas, competitivas e de qualidade. Nossa produção de embalagens plásticas começou em 2002 e hoje tem capacidade para produzir 1.800 toneladas por mês de embalagens flexíveis, como sacolas, plásticos bolha e bobinas de material plástico.
Desde que começamos como modesta revenda de ferragens na Serra Gaúcha em 1989, até virarmos referência latino-americana na fabricação de acessórios para móveis, estamos escrevendo uma história de crescimento. Estamos andando no caminho certo. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Lugar de quem nasce, de quem chega, de quem fica. De oportunidades, de trabalho. Farroupilha de pessoas que acreditam na força da fé, da família. Cidade que orgulha, a saudade dos que partem e de quem se encontra no abraço. Governo de Farroupilha, terra de conquistas. É um benefício assistencial garantido para todas aquelas pessoas que possuem alguma deficiência, alguma doença e que não vão permitir que ela vá para o mercado de trabalho. Aquelas famílias que têm algum filho doente, ou mesmo aquelas pessoas que ao longo da vida foram ficando doentes, os idosos que não atingem nenhum direito de aposentadoria, podem ser beneficiários do LOAS. O benefício assistencial consiste em comprovar que, por conta da doença, por conta da idade, aquela família não consegue mais se manter, ou seja, precisa de uma ajuda do governo. O LOAS, ele garante um salário mínimo por mês, não tem 13º salário e ele passa por 2 avaliações. Uma pericial comprovando a doença ou a idade ou o acometimento e uma avaliação social, onde o próprio INSS vai até a casa do segurado e verifica realmente as condições econômicas das pessoas. Por isso, se acaso você possua um filho ou algum parente doente, busque se informar se não há um enquadramento do LOAS como uma garantia de manter a qualidade de vida e conseguir esse benefício assistencial. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Já de volta aqui pela nossa TV Serra, estamos na entrevista do dia, é o nosso telejornalismo local, os assuntos do momento, cotidiano de Farroupilha em pauta, em evidência, na minha, na tua, na nossa TV, a TV da comunidade de Farroupilha, TV Serra. Hoje, o subcomandante do 36º Batalhão de Polícia Militar, com sede em Farroupilha, o Major Marcelo Gazana, é o nosso convidado, aqui com o patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes, Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. E também da CSG Pedágio Eletrônico Free Flow. Qual é a tua forma preferida de pagar o pedágio eletrônico Free Flow? Não sabe, não tem problema? www.csg.com.br. Confere lá, alguma vai combinar melhor com você. Major Marcelo Gazana, vamos falar de algumas ações
preventivas, até pegando aquele gancho que eu deixei no segmento passado também, de que a brigada tem a parte dela, a comunidade, enfim, cada um tem uma parte, tem uma estrutura dentro desta engrenagem que se chama segurança pública. O que a gente pode colocar como principais ações preventivas que a brigada tem colocado em prática, em operação aqui no município? Leandro, sabe que tu acabou me dando um gancho aqui para a gente fazer o fechamento. Eu vi que ele anotou. do bloco anterior e começar falando nesse. E até explicar que é uma coisa que talvez as pessoas não entendam muito em Farroupilha. Talvez, né? Talvez entendam. A nossa função precípua da Brigada Militar, ela é a manutenção, né, dos indicadores criminais, se não zerados, muito próximo disso, lá embaixo, sob controle, certo? Essa é a nossa função. Então, a nossa relação com o crime, nós somos cobrados aonde? Somos cobrados na redução criminal. E nós atuamos aqui nas atividades administrativas de trânsito de maneira reflexa, ou seja, a nossa atuação no trânsito, ela objetiva a causa criminal, certo? A coleta de informações criminais, as prisões criminais, e nós acabamos fazendo por via oblíqua, por via reflexa, também ações de trânsito. Então se confundem aqui uns dados e a gente pode dizer, fechando, o sucesso das ações de redução de criminalidade com algumas ações preventivas já de criminalidade e também de trânsito. Então, o que nós temos aqui nesse primeiro bimestre de 2026? Janeiro e fevereiro. Aumentamos aqui em relação a 2025, 40% o número de veículos abordados. 24% a lavratura de auto de infração de trânsito. O que é a lavratura de auto de infração de trânsito? Ora, nós orientamos, quando é possível, verbalmente, educamos, porque durante a fiscalização a gente tem esse interesse que acabe o público aumentando seu conhecimento sobre o trânsito, sim, mas existem também infrações que elas são tão graves que nós temos que acabar autuando, certo? As barreiras aqui também instaladas aumentaram em 53%, lembrando que as barreiras, ora, elas são de trânsito, né, voltado para esse fim de educação, prevenção e repreensão às infrações de trânsito, mas muitas delas voltadas à seara criminal. Uhum. Tanto que essas barreiras, no mais das vezes, elas são feitas se não no próprio bairro conflagrado, nas suas imediações. Tá? Certo. E, consequentemente, aqui, em razão de todo esse aumento aqui que nós tivemos de ações de trânsito, nós tivemos um incremento de 56% dos veículos recolhidos. Então, já encerrando o campo de redução de indicadores concretamente e já passando para ações preventivas e também já falando um pouco de uma atividade hoje quase que administrativa de trânsito que nós fazemos, certo? Na cidade. Aqui, para nós, também é importante, e essa aqui é bem importante no sentido da prevenção, talvez aqui seja das nossas principais ações, é a questão da operação Volta às Aulas. A patrulha escolar. Que é a patrulha escolar, que nós fizemos ali um grande lançamento dia 18 de fevereiro, então só tem 12 dias úteis de operação. Por que só 12 dias? Porque para nós interessa os dias de funcionamento de atividade escolar. Sim. No feriado, de segunda a sexta, os feriados, claro que não teve, sim, né? Então ficaram acabando poucos dias, 12 dias do lançamento. Por que para nós fizemos essa grande operação ali? Porque é aquele momento em que nós fizemos a aproximação com a comunidade escolar, certo? Quem são? São os pais, os alunos, os professores. Nós então começamos a desencadear reuniões sistemáticas, aproximações físicas, que nós chamamos aqui, observações aqui junto às esquinas das escolas, às vezes barreiras, né? Às vezes mera interlocução, conversa com as crianças, com os pais, com os professores. E nós tivemos aqui, nesses 12 dias de operações, meras 2 averiguações, né, que nós fomos chamados aqui para ver a questão de intercorrências escolares, sem que com isso tenham constituído algum crime em andamento mesmo. Certo. E já fizemos 48 visitas escolares,
Lembrando que aqui nós somos 65 escolas, todas participam entre municipais, estaduais e particulares, né? 65 escolas. 65 escolas. Eixo urbano, bairros e no interior também. No interior também, né? Seja na Jansen, seja, né? Lá seja, em São Roque, quarto distrito. Seja também. É claro que nós participamos de todas, tá? De todas as escolas. E o que tem que foi feito diferente esse ano do ano anterior, tá? Esse ano nós elegemos, a partir da análise criminal, certo? 7 escolas, certo? 7 escolas como prioritárias. Nós fizemos essa análise criminal a partir do exame de ocorrências, averiguações em que comparecemos, interlocuções com professores, pais e alunos. Por quê? Porque nós temos quando é que nós começamos a baixar os indicadores de criminalidade na segurança pública como um todo? Não é só a Brigada Militar, a Polícia Civil igualmente. Quando nós começamos a entender que, na verdade, 20% das pessoas causavam 80% dos problemas, certo? 20% dos locais geram 80% dos problemas. Então, nós pegamos aquelas escolas com maior possibilidade de intercorrências, de alguma maneira, né, de atos antissociais que possam ocorrer. E aqui, então, nós gostaríamos de falar, pelo menos, os bairros, né, que nós estamos colocando aqui as escolas, que é o Industrial, São José, Monte Pascoal, o Centro, 1º de Maio, né, as escolas aqui que nós elegemos aqui a partir de indicadores, né, Teotônio Vilela, João Grandeira, Vivian Majone, Usa Molina, São Tiago, Estadual Farroupilha, Olga Ramos Brentano, para que nós possamos, então, estar mais próximo dessas escolas. Sim. Estaremos fazendo policiamento em todas, mas nessa nós estaremos mais próximos, né, do que anos anteriores, tá? Então, ainda na rede de ensino, nós temos a nossa atividade do ProERD. E também. O que nós temos aqui, né, Leandro, que eu sei que tu é um admirador do programa. Em primeiro lugar, eu já digo que o programa é um sucesso, porque hoje eu não saberia explicar exatamente o porquê, nem não teria formação, mas tem uma estatística que 50% dos novos policiais, dos jovens policiais, lembrando que quando a gente entra como soldado, a gente só pode entrar até os 25 anos, eles são egressos do ProERD. Já tiveram tocados pelo ProERD. Então eu não sei se esse programa de resistência às drogas, que é um programa destinado, via de regra, aos 5º anos escolares, tocou o coração deles, né? Acabou influenciando nisso. Mas voltando aqui objetivamente aos dados aqui de Farroupilha, esse ano nós vamos ter um incremento de 37% no número de formandos, aproximadamente 1.200. 1.200. A maior turma, hein? Eu sei que não é a maior turma da história, porque há 20 anos, quando estavam aqui, então, o capitão Leonel, o major Leonel, que foi meu comandante, nós tínhamos um número muito maior de instrutores e uma capacidade maior de realizar o programa. Mas eu posso dizer que da geração, da história moderna, ele é o maior, com certeza. E uma coisa que eu quero dizer, então, consequentemente, você sabe que os nossos espaços públicos aqui são limitados. Nós vamos fazer 2 formaturas esse ano, uma em julho e outra em novembro, para que nós possamos comportar 2 turmas de 600 e mais, ela também seja uma formatura contemporânea ao término do ciclo, porque terminou o ciclo, o encerramento das atividades do 1º semestre, faz uma formatura. Faz as atividades do 2º semestre, uma nova formatura. Certo? Então é outro carro-chefe que nós temos aqui. Outra ação preventiva. Preventiva, né? Justamente para a questão da formação do cidadão, né? Recordar, em especial ali também dele, os seus deveres que nós conversávamos antes, cívicos, as suas responsabilidades, não só legais, morais, como ele deve se comportar em sociedade, como ele deve se portar. Hoje o grande caos na sociedade é a droga. Nós estávamos falando agora há pouco no primeiro bloco que as organizações criminosas sustentam da venda da droga, né, da comercialização e de pessoas que compram. Sim. Então a gente tem os dois lados. A gente tem que cortar o mal pela raiz.
certo? Com certeza. E também é importante ressaltar que além de todas estas operações da Patrulha Maria da Penha, aliás, a Patrulha Escolar, também a questão do ProERD, tem muitas outras operações rotineiras que a Brigada faz, que também tem cunho preventivo, né? Sim, Leandro, nós queríamos tocar numa situação muito peculiar da cidade aqui de Farroupilha, certo? Porque a gente conversando aqui com o público, nós sabemos que todos os anos, no verão, iniciam aqui um pouco mais de alegria, vamos brincar, né? O consumo de álcool se eleva um pouquinho. Por causa da alta temperatura. Por causa da alta temperatura, e aí nós temos então que a utilização indiscriminada de aparelhos sonoros. Sim. E isso realmente, por mais que seja uma ocorrência, que ela não apresente risco de vida, via de regra, né, risco à integridade corporal de ninguém, ela é uma ocorrência que ela nos, como diz até o próprio nome, perturbação, ela nos perturba, ela nos tira de si, tira a noite de sono, e isso nos incomoda muito. Então fizemos um levantamento aqui desde o dia 21 de dezembro, que foi o dia que começou oficialmente o verão esse ano. Né? Tivemos então, a Brigada atendeu 42 ocorrências, e nas quais 39 nós conseguimos fazer o encerramento da utilização do som com orientações verbais. Isso nos dá um percentual de aproximadamente 93%, tá? E aqui vai o meu elogio aqui à comunidade Farroupilha, que justamente por ter esse perfil ordeiro, quando nós conseguimos então superar, encerrar, acabar com uma ocorrência, uma mera interlocução do policial. Bate-papo, diálogo. Um bate-papo, um diálogo, né? Sim. E às vezes a gente sabe que realmente a gente está ali, sei lá, por exemplo, de aniversário, está feliz, está comemorando, e não se deu conta que o som está elevado e que está incomodando a quadra inteira. Sim. Não apenas o vizinho, mas como a quadra inteira. Então aqui eu agradeço bastante aqui a compreensão da cidade de Farroupilha. Tivemos 3 casos aqui que terminaram em apreensão de som residencial / automotivo, porque as pessoas não entenderam que deveriam parar com aquele som, né? Então, eu acho que é mais uma, ainda que menor, mas que trabalha muito com a saúde pública mental das pessoas, é mais um motivo aqui de festejo aqui, junto à comunidade Farroupilha, que, como nós falamos, ela é muito ordeira. Para fechar aqui, já que estou falando da comunidade Farroupilha aqui, depois a gente pode passar por pontos entender. Qual é o nosso perfil hoje de criminoso, né? O nosso perfil de criminoso hoje, quando a gente tem crimes patrimoniais, certo? Vou dar um exemplo, notadamente furto e roubo. Só para lembrar, o que é o furto, o que é o roubo? O roubo é o assalto a uma armada, via de regra. Ou é o uso de violência de alguma forma, com uma faca, com uma agressão, com arma, né? Ou o furto, que é quando eu entro na casa de alguém enquanto ela não está, ou quando aquele veículo está estacionado na via pública, no pátio interno de uma casa, de uma empresa, ou mesmo numa garagem, ele simplesmente desaparece. Ele é cometido por pessoas estranhas à comunidade de Farroupilha. Nós aqui estamos observando muito a presença de ladrões, que é o termo correto, sim, ladrões / assaltantes, por mais que a gente queira dizer que é jovem, adolescente, homem, né? A gente usa muito isso ali, mas ou é de Caxias do Sul, certo? Ou é região metropolitana, ou é Porto Alegre, certo? Aqui nós não temos aqui, hoje, no perfil de criminalidade atual, né, pessoas que efetivamente estejam caindo para esse lado. Certo. Bem interessante, uma estatística muito interessante, né? Porque ela, na verdade, dá o norte, né? Sim, dá o norte e dizendo que, na verdade, inclusive, todas essas pessoas ali que nós falamos, que ou foram presas ou acabaram sendo neutralizadas, todas de fora. Todas de fora. Todas de fora. O que a gente sempre comenta, né? Farroupilha é rota de passagem. Perfeito. É rota de passagem da região metropolitana para diversos deslocamentos. É rota de passagem aqui na região. Somos o coração da serra. Tudo passa pelo coração, né? Então tem esse lado. Subcomandante, preciso encerrar porque nosso papo já é muito bom, mas fica para uma próxima oportunidade também. A gente vai conversar novamente.
todo mês eu me proponho abrir esse espaço que a gente possa conversar então sobre segurança pública, porque eu não tenho medo e eu tenho convicção de que é preciso falar sobre o tema. Por enquanto, muito obrigado. Muito obrigado, estamos no aguardo do próximo convite. Com certeza, obrigado. Subcomandante do 36 BPM, o Major Marcelo Gazana foi o nosso convidado hoje aqui nos estúdios. A gente fica por aqui, um abraço e até amanhã com mais uma edição da nossa Entrevista do Dia. A TV Serra apresentou o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso.